No vídeo de hoje trago deliciosas receitas de panetones caseiros, para vocês fazerem em casa e ganhar dinheiro neste Natal. Vamos para a primeira receita de panetone caseiro, papel e caneta na mão. Ingredientes para a esponja: 15 gramas de fermento biológico fresco. Não substitua por outro. 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. 3 colheres de sopa de água. Ingredientes para a massa: 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de leite em pó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente ou 5 colheres de sopa, 1 colher de chá de essência de panetone, 4 colheres de sopa de água, 3 gemas, meia xícara de chá de frutas cristalizadas e uvas passas. Modo de preparo da massa: coloque numa tigela ou bacia grande. Coloque a farinha de trigo, a manteiga, o leite em pó, o açúcar, a essência de panetone, as gemas, a água e o sal. Dica: se você quiser deixar seu panetone mais profissional, adicione 1 colher de sopa de glucose e um sachê pequeno de melhorador de farinha. Misture um pouco e em seguida adicione a esponja que ficou descansando. Com a ajuda de 1 colher de pau ou espátula, vá mexendo a massa e amassando. Depois comece a ir trabalhando a massa com as mãos, por cerca de 15 minutos ou até que ela fique bem lisa e homogênea. Dica: use uma batedeira com gancho para fazer esse trabalho. Abra a massa numa bancada e coloque as frutas cristalizadas e as uvas passas no meio dela. Quando a massa estiver ficando firme, você pode untar as mãos com margarina para ajudar a trabalhar melhor. Trabalhe a massa para que as frutas cristalizadas fiquem bem espalhadas por toda a massa. Faça uma bola com a massa e acomode-a numa forma de panetone de 500 gramas. Deixe descansar dentro do forno desligado por 1 hora ou até que cresça bastante. Passado esse tempo de descanso, faça um corte em forma de X no topo da massa, com a ajuda de uma faca ou navalha. Em seguida leve para assar em forno pré-aquecido, 180 graus Celsius, por cerca de 45 minutos ou até dourar. Após retirar do forno, deixe seu panetone esfriar em cima de uma tela ou grade, que permita a passagem de ar por baixo dele. Assim seu panetone não ficará embatumado. Como trufar seu panetone? Ingredientes: um panetone pode ser chocotone, 250 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, 1 caixinha de creme de leite, 6 gotas de essência de rum. Modo de preparo: primeiro você deve cortar a parte de cima do panetone como se fosse uma tampa. Com a ajuda de uma faca retire o miolo. Reserve. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Acrescente o creme de leite e a essência de rum. Em seguida pique grosseiramente o miolo do panetone e acrescente ao creme de chocolate. Recheie o panetone ou o chocotone. Tampe e leve à geladeira por meia hora. Para finalizar, você pode decorar regando chocolate por cima e decorando com gotas de chocolate, confete, coco ralado. Próxima receita: chocotone caseiro. Ingredientes: 1 kg de farinha de trigo, 90 gramas de fermento fresco para pão, 1 xícara de água morna, 200 gramas de manteiga, 6 gemas, 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de mel, 1 colher de chá de sal, casca ralada de meio limão, casca ralada de meia laranja, 1 pitada de baunilha, 500 gramas de chocolate picado. Modo de preparo: misture 100 gramas de farinha, o fermento e um pouquinho de água. Deixe descansar por 15 minutos. Na batedeira, coloque a manteiga, as gemas, o mel e o açúcar. Bata. Misture todos os ingredientes, colocando o chocolate por último. Faça uma massa macia. Cubra com um pano e deixe por 20 minutos. Coloque a massa em formas de papel para panetone. Cubra e deixe crescer até praticamente dobrar de volume. Faça corteza em forma de cruz. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos. Próxima receita: como fazer chocotone trufado e panetone passo a passo. Ingredientes para a fermentação: 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 100 gramas de fermento biológico fresco, aproximadamente 100 ml de água. Ingredientes para o pão: 1 kg de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar cristal, 200 gramas de manteiga sem sal, 10 gemas, 2 colheres de sopa de glicerina bidestilada, 1 colher de sopa de essência de panetone, ou raspas da casca de um limão,
e uma laranja. Água até dar o ponto. Recheio do chocotone e do panetone. Chocotone, 300 gramas de chocolate meio amargo. Panetone, 150 gramas de uvas passa e 150 gramas de frutas cristalizadas. Recheio e cobertura do chocotone trufado. Recheio, 300 gramas de chocolate, meia caixinha de creme de leite, cobertura e raspas de chocolate, aproximadamente 200 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate meio amargo. Modo de preparo do chocotone e do panetone. A fermentação da massa é preparada separadamente. Basta misturar as 5 colheres sopa de farinha de trigo, o fermento e água até formar uma massa firme, depois deixar fermentar por 15 minutos. Misture os ovos, o açúcar, a manteiga e a essência. Pegue a massa fermentada e adicione à mistura. Em seguida adicione a farinha de trigo e a água aos poucos até formar uma massa bem macia. Sove a massa na pedra por cerca de 15 minutos. Se necessário, divida em 2 ou 3 partes para facilitar o processo. Em seguida deixe a massa fermentar em um recipiente coberto com um plástico até que ela dobre de tamanho. Pique o chocolate em pedacinhos bem pequenos e misture a massa, ou se preferir, coloque as frutas cristalizadas e as uvas passa. Você também pode dividir a massa ao meio e, com uma única receita, fazer chocotone e panetone. Basta diminuir pela metade o chocolate, as frutas e as passas dos recheios. Faça bolinhas da massa e coloque nas forminhas de papel próprias para panetone. Lembre-se de apertar bem a massa nas forminhas para retirar o ar, mas tome cuidado para não estragar as forminhas. Observação: a massa deve ocupar a metade da forminha. Ela deve fermentar novamente até dobrar de tamanho. Enquanto a massa fermenta nas forminhas, deixe-as cobertas com um plástico. Coloque os chocotones em uma assadeira e leve-os para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius, por 30 a 40 minutos. Recheio e decoração do chocotone trufado. O recheio escolhido para o chocotone trufado é um ganache, ou seja, uma deliciosa mistura de chocolate com creme de leite. Esse é um creme simples de fazer e muito saboroso. Para preparar o ganache, primeiramente derreta os 300 gramas de chocolate reservado para o recheio. Logo em seguida misture o creme de leite. Com o auxílio de uma faca, faça um círculo no meio do chocotone e coloque aos poucos o ganache. Em seguida coloque sobre o recheio todo o miolo retirado. Derreta a cobertura fracionada sabor chocolate meio amargo e cubra o chocotone. A decoração pode ser feita com raspas de chocolate sobre a cobertura fracionada ainda mole. Para fazer as raspas, basta utilizar uma espátula. Depois de decorado é só se deliciar. Gostou das receitas? Deixe seu like. É muito importante para nós,